Dando continuidade, né, no tema anestesia para cirurgia plástica, né, agora a gente vai falar de anestesia no paciente queimado, tá bom? Introdução. Bom, no Brasil estima-se que haja por ano 100 mil internações hospitalares por queimaduras, com cerca de 10 mil queimados que necessitam de reposição hídrica. E desses 10 mil queimados, 2 mil têm evolução fatal. Tá bom? O anestesiologista geralmente é chamado para participar do atendimento ao paciente queimado grave ou vítima de lesão grave por inalação de fumaça em ambientes fechados. Na verdade, ele é chamado para participar do cuidado geral do paciente, mas principalmente de uma forma, né? Intubação orotraqueal. É a forma mais prevalente. Principalmente que muitos desses pacientes possuem via aérea já edemaciada, tá bom? Então tem que ser um profissional um pouco mais experiente na maioria das vezes. Atendimento na fase de ressuscitação. Desculpa. Nessa fase, as prioridades foram estabelecidas de acordo com o que foi recomendado pelo American College of Surgeons. E, bom, ele vai fazer tipo um ABCDE, né? Então, A é de airway, né? Via aérea. A via aérea deve ser examinada para verificar a ausência de obstrução, certo? A intubação orotraqueal deve ser realizada se o paciente estiver confuso e apresentar sinais de lesão inalatória, como queimadura da face e dos pelos nasais, acompanhadas de hiperemia da cavidade oral, tosse, expectoração rufulígea, taquipneia, rouquidão ou estridor, ok? Essas são as recomendações de intubação orotraqueal. E na suspeita de intoxicação por monóxido de carbono, o paciente deve receber O2 a 100%, que deve ser mantido por 6 horas. Né? Nesse tipo de intoxicação, interessante, os oxímetros de pulso convencionais, eles vão mostrar uma saturação falsamente elevada. Né? Então, o que é recomendado? É recomendado uma cooximetria para estimar a porcentagem de carboxiemoglobina e metahemoglobina. B vem de breathing, né? Respiração. Todo grande queimado deve receber oxigênio umidificado, né? O2 a 100% por máscara facial. E se for recomendada intubação, a melhor via, né, que é preconizada, é a intubação orotraqueal. Quanto ao modo de ventilação, é recomendado ventilação protetora. Né? Tem sido recomendado volume corrente menor que 8 ml por quilo, limite da pressão de platô inspiratória em 30 cm de água e pressão positiva durante a expiração e hipercarbia permissiva. C. Circulation, né? Circulação. Recomendado fazer reposição hídrica adequada, né? o mais rápido possível. Isso, é interessante isso. Isso aí vai permitir uma melhora da perfusão na zona de estase, né, que está em torno da queimadura. Né? A queimadura ela vai formar uma zona de estase e se não for feito nada, pode evoluir para a necrose. Então, essa reposição hídrica rápida vai permitir uma melhora na perfusão da zona de estase em torno da queimadura. Deve ser estabelecido acesso venoso com cânula plástica periférica de 16G, em adulto, preferencialmente na região da pele intacta, mas se necessário, a punção pode ser feita na pele queimada. O método mais usado para calcular a reposição hídrica nas primeiras 24 horas é o método de Parkland. Então a gente vai falar dele agora. Isso. Essa aqui, né, é a fórmula, o que é preconizado na fórmula de Parkland. Então, assim, 50% do volume calculado vai ser reposto nas primeiras 8 horas. Os outros 50% vão ser repostos nas outras 16 horas, certo? Outra coisa, muito importante, ele é recomendado para queimaduras de segundo e terceiro grau e o líquido, a solução, né, o volume, ele tem que ser reposto principalmente com Ringer lactato. Tá? Isso são características da fórmula de Parkland. Então, a fórmula é 4 ml vezes
a porcentagem da superfície corpórea queimada vezes o peso em quilogramas. O peso do paciente em quilogramas. Ok? Então, a gente vai repor o volume, esse volume calculado. 50% nas primeiras 8 horas, os demais 50% nas próximas 16 horas. Tá bom? Passando, a reposição volêmica deve ser ajustada com o objetivo de se manter débito urinário de 0,5 a 1 ml/kh no adulto, ou seja, essa reposição volêmica, ela não é engessada, tá? Você consegue ajustar de acordo com a resposta fisiológica desse paciente, né? Ou de 1 a 1,5 ml/kh na criança e pressão arterial média maior do que 70 mm de mercúrio. Interessante, pode ser necessária a utilização de agentes inotrópicos. Agora, não é tão interessante você usar diurético. Por quê? Porque você vai perder parâmetro, né? Um parâmetro indicador de perfusão tissular, tá bom? Então você começa a falsear a quantidade de líquido que foi eliminado. Não há evidência de aumento do conteúdo de água extravascular pulmonar, nem aumento da permeabilidade da membrana capilar. Se a gente for calcular, pegar um paciente, né, de 70 quilos e tal, for calcular, o volume vai dar um volume muito grande para você repor, tá bom? E aí a gente fala, poxa, mas será que não pode encharcar o pulmão desse paciente? Pode, tá? Mas não tem muita evidência de água no conteúdo extravascular e também de aumento da permeabilidade da membrana capilar pulmonar, tá bom? Pode ser feita a monitorização da pressão intraabdominal para evitar hipertensão abdominal, né? Pressão maior do que 20 mm de mercúrio e, consequentemente, síndrome compartimental abdominal. D, disfunção, né? Esses pacientes, tá aí, D, disfunção. Esses pacientes podem evoluir com desorientação, agitação e coma, né? E podem estar relacionados com disfunção respiratória, hipoxemia, lesão neurológica pós-hipóxia, TCE, doenças psiquiátricas ou AVC em idosos, tá? Nessa fase, o diagnóstico diferencial é muito difícil. Então, o que é preconizado? O2 a 100%, prontamente para basicamente todos os pacientes. Exposição ao ambiente, né? Letra E. As roupas e os objetos, como anéis ou pulseiras, devem ser retirados. As lesões devem ser limpas com soro fisiológico a 0,9%. Em 10 a 15% dos pacientes, há outro trauma associado. É por isso que é importante a gente reconhecer o mecanismo de trauma, tá? E isso é um outro trauma associado complica a situação do paciente, obviamente, né? Então você piora o prognóstico do paciente. Classificação das queimaduras. Na verdade, as queimaduras elas podem ser classificadas de acordo com a profundidade, extensão e o agente causal, tá? São os 3 fatores mais importantes na hora de se definir a classificação e a conduta nas queimaduras. Então elas podem ser classificadas em queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Tá? As queimaduras de primeiro grau atingem somente a epiderme, é dolorosa e a recuperação espontânea em até 72 horas. Queimaduras de segundo grau atingem parcialmente a derme, a superfície é úmida e dolorosa. Bom, as de segundo grau, elas podem ser classificadas em queimaduras de segundo grau superficiais e profundas, certo? A superficial, ela atinge a derme, superficialmente, e ela vai formar bolhas cutâneas, certo? Folículo piloso e glândula sudoríparas elas são preservadas e a recuperação na recuperação não há formação de cicatriz, ok? Na profunda, você pode ter a formação de cicatrizes hipertróficas e retração acentuada, tá bom? Mas na superficial não tem formação de cicatriz, tá bom? Na profunda você tem destruição dos folículos pilosos e das glândulas sudoríparas, né? E como eu disse, associado a isso você pode ter a formação de cicatrizes hipertróficas e retração acentuada. Nas
nas queimaduras de terceiro grau, o que nós temos? Né? A gente tem uma destruição completa da epiderme e da derme, a superfície é seca e indolor, e pode haver lesão de estruturas mais profundas, como músculos e ossos. A superfície corpórea queimada, né, de acordo com a extensão, a superfície corpórea queimada, ela pode ser estimada de uma forma simples, por meio da regra dos 9. Tá? E a avaliação feita por médicos com pouca experiência tende a superestimar a superfície corpórea queimada. Próximo, aqui, isso. Então, aí, como é que funciona a regra dos 9? Né? É meio que decorado, tá bom? Então, a parte anterior do corpo, né? Os membros inferiores da parte anterior, cada um corresponde a 9%. Ainda na parte anterior, os membros superiores, né? Os braços, cada um corresponde a 4,5%. A cabeça, na parte anterior, corresponde a 4,5% e a parte anterior do tronco corresponde também a 18%. Tá? Na parte posterior, é basicamente a mesma porcentagem. Tá bom? Os membros inferiores da parte posterior, cada um corresponde a 9%. Os membros superiores da parte posterior, cada um corresponde a 4,5%. A parte posterior do tronco, 18%, e a parte posterior da cabeça corresponde a 4,5%. O agente causal mais comum varia conforme a idade ou atividade profissional do paciente. Escaldamento, né? Escaldamento é contato com líquidos quentes. O escaldamento ocorre mais em crianças e idosos. Tá? Nos adultos, ocorre mais queimadura por exposição a chamas líquidas combustíveis. Chamas líquidas de combustível, ok? E é importante determinar as circunstâncias que causaram o trauma. Por exemplo, fratura óssea ou traumatismo craniano está associado mais a trauma em relação a veículos. Enquanto pneumotórax, ele é observado mais em explosões, ok? Monitorização. Monitorização, ela pode ser não invasiva. É preconizada a monitorização não invasiva, mas em pacientes mais graves tem indicação de monitorização invasiva. É monitorização não invasiva, né, na maioria dos pacientes. Oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva. Os eletrodos do eletrocardiograma devem ser aplicados à pele íntegra, se possível. O manguito do aparelho de pressão não invasiva, ele pode ser aplicado sobre o curativo da região queimada, tá? Então, se não for possível, tem aqueles eletrodos tipo jacaré, né? Aí a gente tem que utilizar eletrodos tipo jacaré conectados a grampos metálicos e a gente ancora esses eletrodos no tecido subcutâneo. A monitorização da pressão arterial invasiva só está indicada se houver necessidade de infusão de agentes inotrópicos ou lesão inalatória grave que exija monitorização repetida da gasometria arterial, ok? Então tem indicação para PAI no paciente queimado. Bom, e se for necessária a infusão central de medicamentos vasoativos em pacientes com queimadura torácica e cervical, né? Como é que a gente deve reagir? Tem um catéter que a gente pode passar, né, por via periférica, né? É o catéter central longo, só que a gente passa ele por via periférica, tá bom? Então esse catéter central longo por via periférica ele deve ser utilizado. O uso de ecocardiografia transesofágica pode melhorar a avaliação do estado hídrico e da função cardíaca desse paciente. Porque, na verdade, o eco transesofágico ele consegue estimar, né, a quantidade de líquido, né, e a resposta fisiológica desse paciente. Né, através de alguns cálculos ele consegue fazer essa estimativa. Só que na maioria dos serviços, esse tipo de monitorização não está disponível. Então o que a gente tem que fazer? Como é que é preconizado? O débito cardíaco e a variação do volume sistólico ela é estimada através da análise da curva de pressão arterial, ok? E pacientes intubados,
Pacientes intubados devem ser monitorizados com capnografia, registro da pressão endotraqueal e do volume expirado e da relação PO2-FiO2. Né? Tem alguns protocolos mais novos, né? E tem um que preconiza, né, que na verdade ele comprovou, né, reduzir o tempo de suporte ventilatório através de pacientes que possuem normotermia, né, ou seja, temperatura maior do que 36 graus, estabilidade hemodinâmica, uma PM maior do que 60 milímetros de mercúrio, e relação de PO2-FiO2 maior do que 250 milímetros de mercúrio, tá bom? Então, foi possível, né, reduzir o tempo de suporte ventilatório nos pacientes que preenchem esses 3 critérios. Normotermia, estabilidade hemodinâmica e uma relação PO2-FiO2 maior do que 250 milímetros de mercúrio. Ok. Cuidado inicial da região queimada. As roupas devem ser retiradas e a região queimada deve ser limpa com solução fisiológica para esfriar a pele e retirar os detritos de sujeira. Ok. Como eu disse, né, ajuda a reduzir a zona de estase em torno da área de necrose, né, que é a área formada, que pode ser formada depois de uma queimadura. A área queimada poderá ser coberta com filme transparente de PVC, comumente encontrado nas cozinhas. Né? Uma forma simples de proteger a pele, né? Se reduz a perda hídrica, a perda térmica e a dor associada até chegar num centro de tratamento de queimados. E não é recomendada a aplicação tópica de creme antibiótico. Por quê? Porque pode atrapalhar a avaliação mais adequada da lesão quando o paciente chega no centro de tratamento de queimados. Transporte, né, do queimado para o centro de tratamento de queimados. Bom, contato prévio, né, entre o profissional que prestou o primeiro atendimento e a equipe do centro de tratamento de queimados é fundamental. Vou deixar aqui para vocês, né, para a gente, os critérios de admissão no centro de tratamento de queimados. Essa foto foi retirada do SAESP, tá bom? Exames complementares. Assim que se estabeleceu um acesso venoso, já colhe 2 amostras. Uma amostra vai para o banco de sangue para tipagem e pesquisa de anticorpos irregulares. Outra amostra para solicitação de hemograma, eletrólitos, né, glicose e albumina. Suspeita de lesão inalatória, broncofibroscopia, radiografia de tórax e gasometria arterial. E em caso de lesão por energia elétrica, eletrocardiograma, dosagem de CK e CKMB sérica. Lembrar que lactato sérico elevado pode indicar tanto intoxicação por monóxido de carbono, cianeto ou baixa perfusão tissular, tá bom? Lesão renal aguda. A incidência de insuficiência renal aguda tem relação direta com a superfície corpórea queimada e com o diagnóstico de lesão inalatória e uso de ventilação mecânica. Bom, pacientes com superfície corpórea queimada menor do que 20%, menor ou igual a 20%, né, foi observada uma incidência de insuficiência renal aguda de 5%, ok? 5% desses pacientes. Mas os pacientes que possuem uma superfície corpórea queimada maior ou igual a 50%, foi diagnosticada insuficiência renal aguda em quase todos esses pacientes, tá bom? Nos primeiros 5 dias após a queimadura, 1/3 dos pacientes desenvolve insuficiência renal aguda, devido a mioglobinúria ou hipotensão arterial prolongada. Após essa fase, a insuficiência renal aguda está relacionada com sepse e antibióticos nefrotóxicos. Eu esqueci de editar, tá bom? Mas dá para perceber aí, técnica anestésica. É essa parte que mais agrada a gente, né? Mas não daria para falar única e exclusivamente dela sem ter uma prévia, né, de como é o paciente queimado no geral. Bom, a dificuldade para se fazer intubação orotraqueal pode aumentar devido à queimadura na região perioral ou cervical anterior. Pode desenvolver retrações que causam microstomia grave ou
e ou impossibilidade de se realizar extensão cervical em laringoscopia. Por isso, é importantíssimo o adequado exame da via aérea, tá bom? Mesmo que a introdução da máscara laríngea seja mais fácil que a intubação orotraqueal, nesses pacientes pode haver dificuldade e então a necessidade de se passar uma máscara de tamanho menor, tá bom? A exposição de superfícies extensas da pele e a irrigação com líquidos causam grande perda calórica. Para evitá-la, a temperatura da sala cirúrgica deve ser mantida em torno de 30 graus. 30 graus. Líquido de irrigação cutânea e os infundidos devem ser aquecidos a basicamente 36 graus Celsius. Manta térmica deve ser usada sempre que possível. Temperatura esofágica monitorada e a duração do procedimento deve ser a menor possível. Pode ser usado tanto a técnica balanceada quanto a venosa total. Muitas das vezes usa-se indução inalatória em adultos, preferencialmente com sevoflurano. Então, assim, não tem uma técnica anestésica específica indicada para ser usada no paciente queimado. Porque ele deve... essa indicação de fazer uma anestesia inalatória com sevoflurano, né, ele não entrou em detalhes, né, mas o paciente pode ser mantido, de repente, em ventilação espontânea, né, realmente o SAESP, eu acho que ele ficou devendo nessa parte, tá? Ele não entrou em detalhes. Quando a infusão alvo controlada de propofol é usada, observar a concentração no sítio efetor no momento da perda do contato verbal com o paciente. Bom, qual concentração qual que é a... Bom, a concentração no sítio efetor, ela vai orientar a concentração que deve ser mantida durante a cirurgia. E a gente sabe que uma concentração 10% menor do que essa concentração preconizada, ela pode acordar, né? Pode despertar o paciente. Bom, a succinilcolina é absolutamente contraindicada até 2 dias, até 24 horas, né? Bom, desculpa, né? A succinilcolina é contraindicada até 2 anos após a queimadura, embora possa ser usada nas primeiras 24 horas. Entendeu? Então, assim, nas primeiras 24 horas ela pode ser utilizada. E depois desse período de 24 horas, até 2 anos ela pode ser contraindicada. Agora, por quê? Por quê? Porque ela pode causar parada cardiorrespiratória por hiperpotassemia. Quanto aos bloqueadores neuromusculares, adespolarizantes, foi observado que no queimado o rocurônio tem um tempo de latência prolongado, quase o dobro do observado nos pacientes saudáveis. Para indução rápida no queimado, né, para curarização rápida no queimado, o rocurônio deve ser utilizado na dose de 1,2 mg por quilo. E a respeito da modalidade ventilatória, os pacientes com lesão inalatória e insuficiência respiratória devem ser mantidos com o mesmo tipo de ventilador utilizado na UTI. Por quê? Porque os ventiladores convencionais podem não ter a quantidade de recursos necessários, prejudicando a recuperação da função pulmonar desse paciente. Bom, há 2 formas de estimar a perda de sangue durante o procedimento. Né? A primeira, você considera 80 ml de sangue para cada 1% da superfície corpórea queimada. Vai dar um volume considerável. E a segunda, né, para cada porcentagem de superfície corpórea queimada, tem uma perda semelhante de volemia. Então, se esse paciente tem uma superfície corpórea queimada de 50%, esse paciente provavelmente perdeu 50% da volemia, tá bom? E por fim, ao final do procedimento, o paciente deverá receber opioides e analgésicos suficientes para proporcionar um despertar confortável, possibilitando uma melhor recuperação desse doente, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Muito obrigado, tá bom? É um capítulo realmente bastante extenso, por isso que eu demorei um pouquinho mais, né, para deixar para vocês essa aula, tá bom? Mas foi um prazer aí colaborar aí em mais uma aula,
ok? Obrigado e até mais.